Sou da Igreja Presbiteriana da Paz do Senhor. Antes de começar a falar, eu gostaria de pedir autorização aos pastores para mostrar algumas coisas aos irmãos que estão aqui nesta mochila, se puder. Surpresas. Vou autorizar, não sei se ela vai tirar uma bomba dali, o que ela vai tirar? Eu vou colocar algumas coisas aqui ao altar, para os irmãos poderem ver, porque mais do que falar sobre os milagres que Deus já fez na minha vida, principalmente desde que estou aqui na Igreja Profética, eu acho que é mostrar. Então, cada milagre de Deus na minha vida. Glória a Deus. Vai glorificando. Cada quilômetro você vai dando glória. Para cada caixa é uma glória. Essa mochila cheia aí, tudo que você usava? Era tudo que eu usava, pastor. Jesus. E algumas coisas que já nem tenho. Mas isso para dizer aos irmãos que eu comecei a ser muito tocada desde que entrei na Igreja Profética. E com o passar do tempo, cada comprimido que está aqui, eu fui deixando de tomar. Eu já há mais de um ano não tomo nada do que está aqui. Eu não sabia e não entendia porque que eu ainda guardava isso no meu quarto. E na segunda-feira, quando o pastor foi lá à casa e orou e libertou e fez tudo, eu percebi o porquê que eu tinha guardado isto tudo. Que era para trazer para o altar do Senhor e glorificar e mostrar para a igreja que Deus está aqui para deixar-nos fazer. Só para deixar claro aqui, não foi instantâneo, foi o processo, cada cura, cada administração, acampamento, né? Tanta coisa que aconteceu e foi largando um por um. E eles foram ficando lá. Exatamente. O processo, né, de Deus. O processo. Glória a Deus. Então, irmãos, eu já desde 2018 que tinha um problema no braço direito. Aconteceu do nada, eu estava na escola a fazer uma prova, comecei a sentir muitas dores, o braço começou a inflamar. E desde lá, desde 2018 até segunda-feira passada, eu não conseguia escrever, irmãos. O meu braço inflamava muito, eu tinha muitas dores. Começamos por fazer uma avaliação médica, estava a dizer que era tendinite e que iria passar em 2 semanas, não passou. Depois evoluiu para uma suposta epicondilite, depois já estava a afetar a omoplata, começou a afetar o ombro. E eu não conseguia escrever, não conseguia fazer muito esforço com o braço direito, mas principalmente escrever. E eu acho que alguns dos irmãos sabem, a igreja sabe, que eu estou a fazer o curso de engenharia informática e eu preciso muito das minhas mãos. Até mexer no computador era algo muito difícil para mim. Fiz fisioterapia, fui a vários médicos, fiz massagens, fui a osteopatas, fui a um monte de coisa e nada resultou. Ninguém conseguia dizer qual era o problema do braço, ninguém conseguia achar uma solução e o braço sempre que eu tivesse que escrever, piorava. Cheguei a um ponto que para não ter que desistir de estudar, e isso a minha mãe sabe, isso aconteceu até em Angola, que eu estava para perder o ano, eu tive que aprender a escrever com a mão esquerda em 2 semanas para conseguir fazer um total de 18 provas que eu tinha pedido, só para não perder o ano letivo. Então foi uma batalha muito grande. E chegou uma fase que eu, para conseguir até pegar numa caneta, eu tinha que depender dessas coisas, irmãos. Era muito complicado. Eu pegava numa caneta e eu sentia muita dor. Eu não conseguia ter precisão nem para escrever o meu próprio nome. Era uma luta diária, todos os dias, e eu já não sabia o que fazer. Como estava a explicar para os irmãos,
eu tinha esse problema no braço, que supostamente era só o braço, era só tendinite, que era uma inflamação dos tendões e tudo o resto, mas depois a situação foi piorando. Até o ponto de recentemente eu começar a sentir que aquilo já não tinha a ver com o braço, porque eu estava a sentir como se o meu corpo estivesse a atrofiar. Porque a minha mão, que hoje, para a glória de Deus, abre, fecha e faz todos os movimentos com o braço, a minha mão começou a ficar paralisada. A minha mão já não abria em condições, já não fechava em condições, tinha uma inflamação que eu mostrava para o médico, para os irmãos poderem ver aquilo, só pode ser coisa de Deus, que eu chegava ao médico e dizia: doutor, vê como é que o meu braço está inflamado. E o doutor me perguntava: mas tem certeza mesmo que está inflamado? Está aqui, doutor, está aqui, está inflamado, eu sinto. A minha mão começou a ficar muito, muito escura, começou a atrofiar toda, comecei a sentir muitas dores da coluna e comecei a ficar manca. Eu não conseguia andar em condições, já não estava a andar em condições, sentia muita dor para fazer tudo e mais alguma coisa, irmãos. Até para pentear o cabelo era uma luta. E estas fotos que aí estão são as mais recentes que eu tenho, quando a mão começou primeiro a inflamar, depois começou a atrofiar, depois já não estava a abrir, depois já não estava a fechar. E foi um processo. Então, a sua mão só ficava nessa posição? Ficava assim. Não abria nem fechava? Ficava assim. Este osso daqui deste dedo estava muito saliente, muito. Em relação aos outros dedos, eu nem conseguia colocar a palma da minha mão sobre a mesa. Não conseguia. Não conseguia. Foi mesmo complicado. Até que, pronto, aconteceu um incidente com a minha mãe. Ela precisou também de oração, passou por um período em casa. E na sexta-feira passada, no culto da Vitória, o pastor pediu para que nos levantássemos e que o pastor iria orar e Deus pelo Zoom. iria Você está em casa, ligamos a câmera aqui, né? Sim. Quem acompanhou esse dia? Nosso Deus é Deus de perto e o Deus de longe. E pronto, durante esse culto o pastor começou a orar e eu senti Deus a tocar, foi tremendo, já nem sabia mais como é que eu estava, o que estava a acontecer, senti a minha coluna a desprender, senti o toque de Deus, senti a minha mão a melhorar um bocadinho, mas mesmo assim ainda faltava. E eu sei, acho que a igreja sabe que Deus é um Deus que faz a cura completa. E então, depois desse culto e tudo o resto no domingo, ainda assim eu não vim para a igreja porque ainda não me sentia completamente em condições. Então, na segunda-feira à noite, por volta das 22 ou 23 horas, os pastores foram lá para casa. Já fazendo hora extra, né? Sim. E eu acho que os irmãos devem perceber que não deve ser fácil os pastores terem que sair das suas casas por volta de 22, 23 horas que podiam estar a descansar ou a louvar a Deus, prontos, a engrandecer o seu nome, foram lá para casa e oraram por nós. E o pastor, quando chegou e perguntou qual era a situação, eu expliquei. O pastor pediu para que eu andasse pela casa e eu andava a mancar. Então, depois o pastor pediu para que eu me sentasse, mostrou à pastora e à minha mãe a diferença entre o tamanho das pernas. E depois o pastor começou a pedir a Jesus para puxar, a Jesus, aos anjos para puxar a minha perna. E eu consegui sentir realmente a minha perna aumentar, a minha perna descer. É tremendo. A irmã contou aqui, acho que não sei se foi na sexta ou algum outro testemunho que ela deu, que ela teve um acidente, né? Dois acidentes de moto, não é isso? Sim. E tudo começa também a partir daí, né? O médico suspeita que houve algum desvio na coluna, qualquer coisa assim, não é? Sim, porque, como eu disse aos irmãos, o problema do meu braço começou em 2018, mas em 2016 e em 2017, curiosamente no mesmo dia e no mesmo mês, que foi no dia 27 de dezembro, se não estou em erro, eu tive 2 acidentes de moto. E então, quando os médicos começaram a procurar o problema, a peça tendinite, que já não era tendinite, que não aparecia nos exames, que não havia nada, começaram a desconfiar que provavelmente todos estes problemas eram derivados destes 2 acidentes que tive de moto. Por que eu lembrei do acidente? Por causa da diferença que ela tinha
no tamanho da perna. Era uma coisa de 1 centímetro, pouca coisa, mas faz uma diferença muito grande no caminhar e dá outros problemas, tá? Então, para explicar aos irmãos, tinha uma diferença de 1,5 centímetro, 1,5, coisa assim. Então, vocês sabem o que é, né? Tem uma diferença depois, com os anos, vai acarretando outras situações. Né? Provavelmente foi o que aconteceu. E naquela segunda-feira, acho que já tinha passado as 23 horas, né? Nós estávamos fazendo hora extra, eu e a pastora, e aí o anjo do Senhor foi lá e colocou a coluna dela no lugar. Né? Puxou a perna dela, puxou os braços, ficou tudo no sítio. Em 2020 eu tive uma situação complicada. Comecei a passar muito mal, fui piorando porque já não conseguia ficar em pé, já não conseguia subir elevador, usar escadas, fazer compras, pegar em peso. Sentia a minha cabeça sempre muito pesada, tinha muitas tonturas, tinha muitas palpitações, parecia que estava com taquicardia. Uma sensação horrível, chegou ao ponto que eu já nem conseguia muitas das vezes levantar. Então, claro que eu na minha cabeça achava que era uma coisa terrível, e quando fui à consulta, os médicos disseram que eu estava com ansiedade, que estava com muitas crises de ansiedade, uma crise de ansiedade acentuada, ao ponto de ter muitos sintomas físicos, e que se eu não me cuidasse, poderia dar uma coisa pior. Os médicos também disseram que estava com depressão e um monte de problemas a níveis emocionais e psicológicos, e claro que eu não quis acreditar, não quis cair a ficha, porque eu estava, como é que é possível ser algo emocional e ser o meu corpo a sentir tudo isso que estou a sentir? E curiosamente naquela fase o pastor orava muito sobre a ansiedade, orava muito sobre a depressão. Foi uma fase que quase todos os cultos o pastor orava para pessoas que tinham problemas de insônia. Não sei se os irmãos recordam-se mais ou menos dessa fase. E eu sentia em cada culto que Deus restaurava alguma área na minha vida. Alguma área na minha vida era tocada, alguma área na minha vida era restaurada. Fui sentindo melhorias, já conseguia dormir, porque às vezes ficava 3, 4 dias sem conseguir adormecer. Perdi muitos quilos. Foi uma fase que eu estava mesmo mal. Mas como disse aqui aos irmãos na sexta-feira, não sei quem ouviu o culto, eu realmente só senti a obra de Deus completar-se, e foi aí que eu recebi a cura de Deus no dia 4 de maio de 2021, que é a data do meu aniversário, e o grupo de jovens e adolescentes da igreja foram lá para casa fazer uma surpresa, o meu aniversário. Claro que eu não esperava. Eu também, naquela altura, ainda não estava tão assídua aqui na igreja, e foi algo que tocou muito o meu coração. Eu tentei me preparar para não me emocionar, porque não vou falar sobre isso, mas é algo que realmente toca muito, porque eu abri a porta de casa, e tem vídeos disso, acho que no Instagram da igreja, nas redes sociais. Eu abri a porta de casa, vi todo mundo lá, e eu fiquei, não é possível que os irmãos tenham feito isso tudo por mim, porque por vezes tem momentos que a pessoa olha para a sua vida e pensa que acho que não sou tão importante a esse ponto. Acho que é mais uma vida ou menos uma vida. E naquele dia eu senti o amor de Jesus na minha vida, a partir da vida dos irmãos. E eu, quando senti isso, Deus tocou-me de uma forma tão tremenda, que quando estavam a pedir para eu discursar e eu comecei a agradecer para os irmãos, parecia que a cada palavra Deus me libertava, a cada palavra Deus me libertava. E boa parte destes medicamentos que estão aqui, porque eu cheguei a tomar 7 comprimidos por dia para conseguir dormir, para conseguir acalmar, para não ter crises, para conseguir ter uma vida que supostamente para os médicos era uma vida boa, mas que me fazia dormir todo dia. E a cada palavra que eu dizia, eu senti Deus a libertar. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Senti Deus a tocar-me, e eu aprendi realmente a importância daquilo que Deus diz na Bíblia, para amar os outros como amamos a nós mesmos, e também o quão bom e quão agradável é os irmãos.
É muito complicado falar sobre isso, porque eu acho que só quem vê a nossa luta, acompanha a nossa batalha de perto. Porque agora parece que vou explicar, é algo muito simples, mas que foi uma fase realmente muito complicada e que eu simplesmente senti o toque de Deus na minha vida. E não foi diretamente, foi a partir dos irmãos. Então, cada ação que às vezes os irmãos têm que fazer para representar o amor de Deus, por mais que pareça que é algo que é cansativo, por mais que pareça que é algo chato e que não tem importância, nós podemos estar a salvar uma vida, podemos estar a colocar uma vida, a entregar uma vida a Jesus. Podemos estar a salvar porque eu fui salva naquele dia. Só que pena que esse meu testemunho acabou por complementar o que o pastor teve a pregar na sexta-feira sobre a íntima compaixão. E eu acredito. Eu só tenho a agradecer, irmão, eu só tenho a agradecer. Porque, como eu estava para dizer na sexta-feira, depois daí, os irmãos que acompanharam e que conhecem a minha trajetória na igreja, foi só crescendo. Eu consegui ir para a igreja, vir para o acampamento. Foi muito bom, tive o meu primeiro encontro com Deus, a primeira comunhão com Deus, ouvi a voz de Deus. Deus disse-me para que me batizasse, me batizei, fui batizada nas águas, fui batizada pelo Espírito Santo. E desde ali que eu só venho aqui para o altar, sempre a glorificar, sempre a agradecer, a dar um testemunho, a dar outro. Dores de ombro, dores de estômago, dores de cabeça, dores de bexiga, muitas coisas, irmãos. Dor de estômago. Dor de estômago foi aqui mesmo na igreja, no altar, dor de estômago, dor de cabeça, dor de bexiga, coluna, braços. Só para dizer às irmãs que Deus me curou fisicamente, psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente, porque hoje eu sou uma pessoa culpada. E eu aprendi com o pastor no acampamento, que o pastor dizia que a nossa fé tem que crescer de acordo com as dificuldades. E eu ouvi aquela palavra e eu pensei, não, eu acho que eu já sei o que é isso, mas na verdade eu não sabia. E fui aprendendo, porque a cada dificuldade a minha fé foi ficando mais forte, foi ficando mais forte. E eu lembro que no acampamento o pastor pediu que antes de pedirmos oração por qualquer cura, tínhamos que pedir oração primeiro pela nossa incredulidade. E essa oração é que ajudou-me, essa oração é que ajudou porque desde que Deus curou a minha incredulidade, que eu tenho visto o mover de Deus sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito faz a igreja, né? Se cura a incredulidade, resolve tudo, né? Amém, você vê isso, Deus curou e agora é só bênçãos